Se uma pessoa é muito centrada, nós dizemos que aquela pessoa é madura e equilibrada, porque ele não chora, ele não tem sentimentos. Quando nós vemos alguma pessoa chorando, ou quando nós vemos irmãos e irmãs na igreja chorando, na hora da música ou na hora da pregação, aqueles irmãos não são maduros, aqueles irmãos não são. Engraçado é que Jesus chorou, então você está mais do que liberado para chorar o quanto você quiser e precisar. Muitas pessoas falam assim: olha, o dia que você não chorar mais é porque daí você é forte. Isso é mentira, isso é antibíblico, não existe isso. O dia que você não derramar mais nenhuma lágrima é porque você está forte e pronto. É mentira isso, porque Jesus chorou. A não ser que alguém aqui dentro seja maior do que ele, eu tenho certeza que não é. Jesus chorou. Jesus chorou por causa do seu amigo que havia morrido. Jesus chorou porque ele olhou para a cidade e viu a situação verdadeira e real daquela cidade. Ele se emociona. O nosso Deus é um Deus emocionado, é um Deus de sentimentos. O nosso Deus é um Deus que sofre. Deus sofre. O Pai sofre, o Filho sofre e o Espírito sofre. Você vai encontrar isso na Bíblia toda. Deus Pai sofre. O Filho, o Deus Filho, Jesus sofre, chora. E o Espírito Santo sofre, ele se entristece. Não é assim que a Bíblia diz? Não entristeça o Espírito Santo. Alguém que pode ser entristecido é porque ele ficou triste, porque ele tem sentimento. Então eu posso dizer para você que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus, choram, eles sofrem. E a Bíblia diz também, Paulo fala em 2 de Coríntios capítulo 5, verso 14, que o amor de Deus nos constrange. Quando você descobrir o que é o amor de Deus por você direito, você vai estar constrangido diante dele. Você para de pecar, você para de errar. Ah, pastor, mas é muito difícil. Não, não é, porque você ainda não entendeu. A hora que você entender e receber o amor de Deus sobre a sua vida, você abandona o que quer que seja, que tem que ser abandonado. Você abandona você mesmo, você abandona o que for, irmãos. Porque o amor de Cristo nos constrange, ou seja, ele nos humilha, ele nos faz envergonhar. Como diz a palavra de Deus, tem um versículo muito bonito, entre tantos milhares, que diz assim: a Deus pertence a glória, e a nós o corá de vergonha. Eu acho lindo isso. A Deus pertence a glória, e a nós o corá de vergonha. Sabe, ficar vermelho de vergonha de olhar para Deus. Não é vergonha de fazer coisa errada, não. É vergonha de olhar para a santidade, para o poder, para o amor de Deus. Poderia, irmãos, ficar sentado aqui com vocês, falando sobre esse assunto, até a volta de Jesus. E como eu não vim com nada disso devidamente preparado, eu quero falar alguma coisa que eu lembro. Mas por que você está falando isso daí hoje? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que nós devemos ter como alegria o passar por tribulações e provações. Que nós não deveríamos estranhar o fogo ardente que está em nosso meio, destinado a provar a nossa fé. Nós deveríamos saber e lembrar que os nossos irmãos ao redor do mundo também passam as mesmas lutas, que os apóstolos, profetas, discípulos antes de nós já passaram coisas piores. Nós vivemos num tempo, irmãos, onde os cristãos não querem sofrer. Eles têm medo do sofrimento. Eles não querem, não, você vai ter que passar. Não, eu não vou passar isso. Muitas igrejas, o seu slogan é: pare de sofrer. Engraçado que quando você ouve Jesus, ele vai dizer assim para você: você vai vir atrás de mim? Então tome a sua cruz e me segue. Vai doer. Quando você ouve Jesus falar, ele fala assim: no mundo você terá aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Mas existem algumas igrejas escritas assim: pare de sofrer. E Jesus estava lá: você quer andar comigo?
Se prepare. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Porque um soldado verdadeiro, ele não se preocupa com as coisas desse mundo, ele se preocupa em satisfazer a vontade daquele que o convocou, Deus. O cristianismo moderno, o ser crente moderno, as igrejas estão pregando 1000 maneiras de você se afastar do sofrimento e da perseguição. Paulo diz também a Timóteo a seguinte coisa: todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Jesus disse: os seus inimigos serão da sua própria casa. Jesus disse: você não vai correr todas as cidades de Jerusalém sem que alguém te persiga. A Bíblia diz: o amor de Cristo nos constrange. Mas o que é isso, pastor? O que você está falando? Para que tanta dor? Para que tanta perseguição? Porque o Pai, o Filho e o Espírito sofrem. Porque Jesus chorou. Porque Paulo também, outra vez, pelo Espírito Santo, ele falou assim: ó, não foi concedida a vocês somente a graça de crer em Jesus Cristo, mas também de padecer sofrimentos por causa dele. O fato, irmão, é um fato, que eu já falei, eu ando falando muito isso. Se você quer realmente entrar no céu, a Bíblia diz que é necessário que nós entremos no céu através de muitas tribulações. Isso é Bíblia. Nós não podemos ser a igreja da mentira. Nós somos pessoas falhas. Nós somos pessoas limitadas e presas numa condição que não nos deixa ser como Deus quer e como nós queremos também. Só que nós não podemos, por causa dos nossos pecados, deturpar, mudar e mentir junto com a palavra de Deus. Por isso que quando eu estou falando aqui agora, eu tenho 100% de certeza que eu estou falando é de Deus. Muitos aqui conhecem a minha vida e sabem um monte de falhas minhas, e tem um monte que você não sabe. Mas agora, nessa hora, eu estou em posição de perfeição. Sabe por quê? Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando dele. Se a igreja fosse se apoiar em pastores ou líderes que falam sobre as suas vidas, eu diria para você: vai embora. Mas quando nós nos juntamos para falar da palavra dele, da glória dele, do ensinamento dele, nós estamos em posição de perfeição, porque o ensino é dele, não é de homem. Amém, irmãos? E só para você entender como o amor de Cristo nos constrange, eu vou te mostrar uma face de Deus que talvez você ainda não percebeu. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Nós somos considerados a geração da murmuração. As pessoas vivem reclamando sobre tudo. Olha, o chuveiro queimou no meio da hora onde eu estava tomando banho. Meu Deus do céu, é o inferno na terra. Se eu tenho, eu quero. Quem tem quer ter mais, e obriga Deus a dar a ele, como se Deus se pudesse obrigar a fazer alguma coisa. Nós esquecemos e abandonamos a palavra que vai colocar a gente dentro do céu. Quando o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: ó, a grande fonte do lucro do cristão verdadeiro é a piedade e o contentamento. Se você está contente com aquilo que Deus te deu, é verdade que o Espírito Santo está em você. Mas as igrejas modernas não. Elas querem te dizer que você tem que buscar mais e mais, porque você merece mais. Irmãos, existe alguma coisa que nós merecemos mais do que o sacrifício do Filho unigênito de Deus na cruz do Calvário, no nosso lugar? Quando eu ouço falar: Deus a benção, bênção daqui, bênção dali, bênção de lá. Sabe qual é a bênção das bênçãos declarada na Escritura? São duas. Melhor, são três. Existem três bênçãos que eu te aconselho aí buscar e se submeter e adorar diante delas. Primeira, Jesus morreu. Essa é a bênção. Segunda, Jesus ressuscitou. Terceira, Ele enviou o Espírito Santo para que nós não sejamos órfãos. Diz para mim alguma coisa que seja maior do que isso, que você possa pedir para Deus. Fala aí, pensa. Não existe, querido. Só que essas coisas nós mas isso é chato.
Eu quero é ser rico. Eu quero é ter coisas. Eu vi um homem de Deus dizer uma coisa há muito tempo: quanto mais coisas dessa terra você deseja ter, mais é provado quão pobre o seu coração é. Eu vejo um Deus que sofre por causa de nós, que sofre quando Ele olha para as igrejas, para os irmãos, para os nossos erros, nossos tropeços, nossos pecados. Por isso que eu gosto, esse versículo chamou muito a minha. Jesus chorou. Veja que quando você olha para Deus no Antigo Testamento, você vai ver, é chocante. As pessoas pensam que a graça de Deus começou agora, com a morte e ressurreição de Jesus. Não, a graça existe antes da fundação do mundo, irmãos. Deus vem querendo você antes da fundação do mundo. Deus vem querendo a todos, mas as pessoas não aceitam esse amor de Deus. É como se você não aceitasse a única pessoa que verdadeiramente e incondicionalmente ama você. Você não quer. Quando eu olho para a nação de Israel, eu fico chocado. Quando eu vejo, por exemplo, Oséias. É um dos meus livros da Bíblia preferido, o livro de Oséias. Sabe o que diz o livro de Oséias? É a história de um grande profeta em Israel, um grande homem de Deus. Ele era a voz de Deus em Israel. Ele era o cara, ele não era qualquer um do povo. Ele era o homem de Deus, a pessoa que ouvia Deus. Mas sabe, deixa eu falar uma coisa sobre de ouvir Deus, falar de Deus. Olha, o que eu mais tenho ouvido nesses dias é: Deus falou isso para mim, Deus mostrou isso para mim, Deus me falou isso. Tudo mentira isso, cara. Deus não falou nada. Deus falou, sabe esse negócio de Deus falou aqui, Deus falou ali, Deus falou toda hora, Deus está falando uma coisa e me conduzindo ao erro. Então só se for o Deus diabo, o Deus falso. Porque o Deus da Bíblia vai conduzir você a arrependimento, vai conduzir você a ser constrangido pelo amor de Jesus. Esse é o Deus da Bíblia. Agora, esse Deus que fica... Deus falou para mim um negócio, 2 dias depois a pessoa está fazendo totalmente ao contrário do que ela disse que Deus... Isso é pecado, cara. É muito mais fácil falar: cara, eu não quero mais isso aí não. E aí, sabe... É porque Deus falou com você. Não, Deus não falou comigo não, mas eu não quero mais. Que bom. Não coloque o nome do Senhor no meio para justificar você ir ou vir, ou deixar de fazer, ou fazer um pouco mais. E aí fica um negócio estranho, porque Deus falou comigo que a gente tem que colocar todas as cadeiras viradas para lá. Deus falou, né? É uma ordem totalmente idiota, mas Deus falou, Ele está falando que Deus falou. Então vamos virar todo mundo, sabe? Poxa, para quê? Eu vejo Deus falando com Oséias: Oséias, você vai casar, Oséias. E fica imaginando o coração daquele profeta. Que bom, vou casar. Ai, que gostoso. Você vai no bordel, você vai na zona de prostituição dessa cidade, e você vai escolher uma prostituta suja, imunda, que deita com todos os homens dessa cidade. Ela vai ser a sua esposa. E Oséias, ela não vai mudar de profissão, ela vai continuar sendo prostituta, viu? E ela vai ter filhos de prostituição. E quando esses filhos que não são seus, Oséias, são de qualquer homem da rua, esses filhos nascer, quando nascer a menina, você coloca o nome dela de desfavorecida. E quando nascer um menino, você coloca o nome dele de você não é o meu povo. Olha que nomes maravilhosos para filhos. E aí você vai ver aquela mulher entrando na sua casa e sendo prostituta. E você vai saber que ela é uma prostituta, que ela se deita com todos os homens, todos os dias, todas as noites, que essas crianças não são suas. E quando ela fizer muita coisa errada e for vendida como escrava, não pense que você vai ficar aliviado, não. Não pense que você vai ficar aliviado, não. Você vai lá e vai comprá-la de volta. Eu fico imaginando o coração desse homem. Você já
Já parou para pensar isso? Coração desse cara. Coração de Oséias. Tudo isso, sofrimento na vida de Oséias. Por quê? Era Deus dizendo para Oséias: Oséias, quem me busca me encontra, e quem me encontra é meu amigo, e o meu amigo carrega o fardo e o peso do meu coração junto com ele. Porque é assim que eu me sinto, Oséias. Porque esse povo de Israel é minha esposa, e é uma esposa adúltera. Porque, como diz a palavra do Senhor, por exemplo, em Ezequiel e Jeremias, a minha esposa, Israel, me abandonou e foi correr atrás dos seus amantes, a idolatria, os pecados, o mundo. Então, Deus encontrou uma pessoa, Deus encontrou um Oséias, um homem, uma mulher de Deus, falou assim: você é meu amigo? Sou seu amigo, Senhor, quero te adorar, quero estar contigo, Senhor. Então divida o fardo comigo, divida o meu sofrimento de olhar para a terra, de olhar para o meu povo, ver que o meu povo é adúltero, que a minha esposa me trai todos os dias, e eu não deixo de ser marido dela. A minha esposa fere a minha santidade todos os dias, e me humilha diante do céu e da terra todos os dias, sendo minha esposa e se deitando vez após vez com seus pecados, seus direitos, aquilo que ela quer, a hora que ela quer ser rebelde, ela quer bater boca, ela quer ser aquela uma, e ela quer ter muitos amantes, e ela quer ter filhos desses amantes, e voltar para minha casa, diz o Senhor, e me ver de braços abertos, porque eu a amo. Esse é Deus, que sofre, dividindo o coração dele com alguém que disse que queria ser amigo dele. Eu vejo Jeremias. Jeremias, você é meu amigo? Sou, Senhor. Você é meu profeta? Sou. Você é uma pessoa que me busca, essa coisa toda? Sou. Eu, Senhor, sou profeta, sou homem de Deus. Vai lá na cidade e compra um cinto. Não é esse cinto fininho, não. É um cinturão mesmo, que eles usavam no meio, né? Você vai lá e compra um cinto mais bonito que tiver, Jeremias. Ah, que bom, Senhor, glória a Deus, está me honrando. Não, enterra esse cinto na terra, e só tira ele da terra quando ele estiver podre. Quando ele estiver podre, Jeremias, você vai lá na sua casa e coloca a roupa mais branca e mais bela que você tiver, e amarra o seu cinto podre no meio do seu corpo, e vai andar nas praças e nas ruas de Jerusalém, para todo mundo ver você com um cinto podre pendurado no corpo. Esse é Deus. Sabe quem é o cinto podre? Nós. Esse é um Deus que sofre, mas ainda anda com você e eu grudado no seu corpo. Ou como na parábola de Isaías, da vinha brava. Diz que um agricultor preparou a terra com todo carinho, toda dedicação, e plantou ali uma vinha, um pé de uva, e cuidou, e regou, e esperou, e guardou vigílias da noite, com todo carinho. E quando aquela uva, aquela videira cresceu, aquela vinha cresceu, ela deu uvas bravas, uvas amargas. Aí Deus me envia Jesus. A maior prova que Deus ama você. E Ele vem não como um filho de Davi, guerreiro e triunfante. Ele vem sofrendo. Ele vem nascendo em manjedoura, sendo criado como filho de carpinteiro, sendo humilhado, cuspido, cruz, coroa de espinho, bofetada, humilhação por causa de nós. E aí chega a nossa vez, nós não queremos sentir nenhum tipo de dor, quando a gente fala: olha, irmãos, está na hora de toda a congregação renunciar
tal coisa. Ah, não, sai fora. Não vou não. Olha, vamos nos juntar uma semana, um mês, sei lá, para jejuar e orar, estar diante do Senhor em tal coisa. Ah, não. É que esse negócio não que dói minha barriga. Ah, esse negócio de jejuar, não. Vamos fazer um jejum bem legal. Vamos todo mundo jejuar pizza de camarão. Eu estou jejuando camarão há 34 anos. Não posso comer. Vamos fazer um jejum bem esdrúxulo, bem tolinho, bem bobinho, de coisinhas que não tem nada a ver, não dói nada, não faz coisa nenhuma, porque daí qualquer um faz mesmo, é até gostoso. Olha, vamos jejuar esse mês, vinho do Porto? Vamos, opa, tranquilo, sabe? Vamos nos juntar para ajudar um irmão? Ah, não. Ou seja, qualquer coisa que vá tirar o seu precioso tempo, o seu precioso descanso, o seu precioso dinheiro, o seu precioso trabalho, o seu precioso alguma coisa, eu estou fora. Porque Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito sofrem por causa de mim, mas eu quero que eles se lasquem, porque eu não vou. Eu não quero ser cristão padecendo. Eu quero ser como Jesus, mas não como esse Jesus da Bíblia aí. Não como Paulo, não como Pedro, não como João, não como Tiago, não como todo mundo, não como os apóstolos, não como Moisés, não como todo mundo. Eu quero ser um cara novo aí, eu não sei. Acho que vamos botar mais algum versículo na Bíblia para mim, para que eu possa me enquadrar. Eu vejo, olha, eu sou esse daí, eu sou esse marido traído. Então eu vejo, irmãos, que muitas das coisas que nós sofremos vêm de nós buscarmos a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar. Quanto mais você buscar a Deus, mais você vai sofrer em alguma área. Eu não estou falando sofrer por pecado e erro, viu, irmão? Não estou falando isso aí não. Errou, plantou, colhe. Não estou falando isso não. Eu estou falando sofrer por amor à causa, por amor de Jesus. De padecer por amor de Jesus, de viver vida piedosa por amor de Jesus. Não é porque errou, está fazendo coisa errada, não é isso não. E a Bíblia diz que não tem nenhum valor quem tem sofrimento porque planta e colhe coisa errada. Plantou vento, colhe tempestade. Está escrito em Jeremias, irmão, não tem essa. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que nós cristãos hoje, nós não queremos ser incomodados com nada. A minha vida tem que ser perfeita, a minha vida tem que ser irretocável. Se algo sair do meu controle, eu não aceito. Irmão, as igrejas estão lotadas de pessoas dizendo esta frase: eu não aceito Deus. O que é isso? De onde você tirou isso que você não aceita? Como que você não aceita? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 12, que Jesus Cristo, em troca da alegria que estava proposta a ele, não fez caso da vergonha que ia passar e assumiu o sofrimento por causa de nós. Por que Jesus não disse para o Pai: eu não aceito tudo isso? O único esboço de Jesus que possa até pensar que parece, sei lá, um pouquinho, foi quando ele estava no Getsemane. Ele falou: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E ele foi à cruz do Calvário. Aí nós somos a geração do crente: eu não aceito, eu determino. Irmão, eu amaldiçoo, em nome de Jesus, eu amaldiçoo esse evangelho é maldito, esse evangelho é mentira. Paulo diz em Gálatas 1:8, mesmo que alguém, apóstolo, pastor, irmão, cantor famoso, essa tranqueiraiada que está tudo por aí, anjo que desce do céu, será vim com o evangelho que não seja esse que está aqui, é anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Então eu amaldiçoo esse evangelho mais uma vez em nome de Jesus, porque ele não é o evangelho de Cristo, porque não é o evangelho de Jesus. É um evangelho montado para agradar multidões, trazer dinheiro, fama. A maior igreja dos Estados Unidos, o seu pastor é uma igreja eles compraram um ginásio que era de beisebol. Cada culto lá no domingo tem 50, 40 mil pessoas dentro do culto.
Sabe qual é a prédica do pastor? Não fale em pecado. É vitória, é vitória, é vitória, é triunfo. Nada vai dar errado, tudo vai dar certo. Você vai ver, você vai ser rico, você vai ser isso, você vai ser o quê? Você é isso, você é aquilo, tudo mentira. E é por isso que está lotado. E é por isso que está lotado. E é por isso que é alvo de grandes e sérias investigações pelo FBI. Que não é polícia brasileira não, é outros 500. Sabe, irmãos, eu podia ficar falando um monte de coisa aqui, mas eu quero encerrar aqui para que você e eu entendamos que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória que excede, ultrapassa toda e qualquer comparação. Que as dores e conflitos e perseguições e coisas que nós passamos na nossa vida é fruto de encontrarmos Deus. Que se você realmente encontra de verdade, sem essa coisa, Ele vai dividir com você isso. Ele vai dividir com você esse fardo. Esse fardo, mas é um jugo suave fardo. Eu não estou falando daquele. Eu estou falando de você sentir o que Deus sente. Você sabe por que muitas pessoas não participam, por exemplo, da terça-feira da intercessão? Porque interceder é sentir a dor do outro. É olhar para o outro e pegar do outro aquilo. Na verdade, ninguém pode interceder se ele não sentir a dor. A oração é vazia, é mentirosa, como diz, não passa do teto. Sabe por que a nossa geração não é a geração da igreja que intercede? Porque interceder é sentir dor, é entrar na causa, e nós não queremos entrar na causa de ninguém. Eu quero que todo mundo entre na minha causa, todo mundo me ajude, todo mundo ore por mim, mas quando eu tiver que fazer alguma coisa que envolva renúncia, dor, ou quem sabe pelo menos saber o que alguém, outra pessoa de Pina está passando, por favor, não me chame, porque eu já estou cheio de problemas. Ponto, na outra linha, problemas que eu criei, porque eu estou plantando vento e reclamo de colher por tempestade. Existem vários tipos de sofrimento, tá, irmão? Eu não estou falando desse sofrimento, do sofrimento merecido, onde você erra e por isso colhe o que plantou. Eu estou falando do sofrimento voluntário por causa de Jesus. Isso aqui, irmão, aqui, ó, falando aqui, ó, é um quilate. Sabe o que é quilate? É como se mede o valor de um metal precioso. É um quilate de crente que já virou milagre. Que ninguém quer isso. É o que a Bíblia fala, o Novo Testamento inteiro. Mas, por favor, vamos dar um jeito de mudar essa história, porque não dá ibope. Eu não posso falar isso no rádio, porque se eu falar no rádio, ninguém vai me ouvir. As pessoas não vão gostar da programação. Então vamos me encher de música, ficar contando piadinha evangélica e fazendo propaganda da Petra, muito legal, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, porque a mão de Deus está aqui, a mão de Deus não está ali, é só aqui que Deus está. Então todo mundo é do diabo, eu sou de Deus. É isso aí que está acontecendo. Fala-se de um reino de Deus, mas é mentira. Reino de Deus que precisa, para que a Petra exista, eu não preciso fechar nenhuma outra igreja na cidade. E quem tem essa mentalidade, me desculpe, você é obreiro do ventre, você é obreiro fraudulento, ministro de engano. Você está entendendo, irmãos? Deus está procurando alguém, como diz a palavra, que esteja na brecha, que esteja junto com Ele. Como que você acha que Deus vê Pindamonhangaba? Muito alegre,
Sabe o que é mais desesperador? Enquanto a palavra de Deus diz o amor de Cristo nos constrange, a grande maioria dos cristãos está totalmente apático. Ou seja, eu não quero nem saber. Acabe logo este culto. Eu quero ir embora, cara. Que se exploda Pindamonhangaba. Eu estou bem? Eu tenho o que eu quero? Eu quero dizer, irmão, você não é cristão. Falo 100% de assertiva. Você não nasceu de novo ainda. Você precisa se arrepender dos seus pecados e nascer de novo. Que alguém que nasceu de novo, ele é nova criatura. Ele recebe o coração de Deus, a mente de Cristo. Está escrito ali, ó. Estou falando aqui, está tudo escrito aqui, ó. Coração de Deus e mente de Cristo. O que você acha que é isso? Mente de Cristo é uma mente que tem um monte de versículos decorados. Faça-me o favor. Coração igual ao coração de Deus coração de Deus está falando de sentimento, cara. O sentimento e a razão de Deus você vai receber. Está pronto? Sabe o que é isso? Você vai dobrar. Você vai chorar, você vai ficar irritado, bravo, muitas vezes, por exemplo, sair na cidade numa terça-feira, encontrar seres humanos debaixo de um viaduto, numa altura desse tamanho, pessoas que não conseguem nem raciocinar mais. Você prega o evangelho, ele não consegue raciocinar o que você está falando. Não é que ele não aceita Jesus, não. A mente da pessoa está tão cauterizada, a coisa está tão feia, aquele ser humano está tão, ele está num lugar de escuridão tão forte. Você fala, ele não entende o que você está falando. Você fala, você gosta de Deus? Gosta. Você é bobo? Você é preto? Você é branco? Você é japonês? Você é cor da bola? É tudo sim. Ele não. Nós passamos por essas pessoas. Nós vemos pessoas deitadas na cidade. Nós não paramos mais por ninguém. Sabe por quê? Porque eu estou cheio de problema. Sabe qual que é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus? Quando você estiver cheio de problemas e cheio de dor, e ainda assim parar para pegar a dor dos outros, aí Jesus está nesse negócio. Agora, quando você está muito ocupado porque está doendo aqui porque eu faço tudo errado, daí dá tudo errado na minha vida, aí tem que dar mesmo. Eu vejo um Deus que sofre, um Jesus que chorou, porque Ele se compadeceu de nós. Deus é esse marido traído, de uma mulher prostituta e adúltera. Deus é um homem de roupas limpas, que anda com um cinto podre no meio do corpo, que somos nós. Deus é um Deus que sofre. Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que espera amor dos filhos, investe nos filhos, e como a videira brava, Ele vê as uvas amargando dentro da casa, pessoas amargando uns com os outros. Não venho mais porque eu não gosto mais dela. É exatamente isso que Jesus fala. O amor de muitos se esfriará. É isso. Se prepare, irmão. Cuidado. Como eu estava falando domingo, Judas não percebia que ele era o Judas. Ele foi indo até sentar na cadeira profética de 800 anos atrás, até ele sentar ali e ser o Judas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Quem de nós poderá dizer, como o apóstolo Paulo, porque tenho prazer nas fraquezas e tribulações e lutas, por amor de Jesus. Por amor de Jesus. As igrejas estão lotadas de pessoas que querem ser crentes, querem ser reconhecidos como evangélicos, ou sei lá o que. Mas afinal, o que é ser reconhecido como cristão nos dias de hoje? É uma pessoa que toda a sua vida vai dar certo, é vitória. Só que a vitória que a Bíblia fala do cristão não é essa vitória
mentirosa que as pessoas querem vender aí, não. E é vendido mesmo, porque você ter vitória, você tem que pagar. Você tem que deixar um dinheiro, senão você não tem vitória. A vitória do Evangelho é uma vitória diária, de pessoas fracas. A vitória do Evangelho não está na nossa força, na força de Deus em nós. Como Deus disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo disse: quando eu estou fraco é aí que eu sou forte. Por quê? Porque, irmãos, olha para você ver como é totalmente contraditório com o que as pessoas têm ensinado por aí. O apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Ele não está falando quando eu estou mais no pecado, é aí que eu estou mais forte. Não, ele está falando quando mais eu sei o quão fraco sou e quão limitado sou, mais eu me apoio na graça de Deus, mais eu me apoio em Deus, mais eu me apoio em Deus, mais eu me apoio em Deus. Senhor, em nome de Jesus, envia teu Espírito de graça e súplica sobre nós, Senhor. Nos faz mudar, ó Deus. Nós temos buscado e chamado e gritado e clamado